Que vai arrumar com essas bananas? Graças a Deus. Amém. Todos irmãos, todos presentes. Para mim é uma alegria poder estar aqui nessa noite e compartilhar um assunto tão sério, um assunto sobre família. Estamos vivendo um período crítico, período de crise nas famílias. Eu, aos meus 72 anos de idade, eu me converti cedo e, na verdade, eu nunca esperava da igreja precisar de falar sobre família, sobre casais. Era simplesmente ensinar a palavra de Deus e está tudo bem, viver em obediência. E hoje nós estamos precisando de falar de família, de filho, de casa, de casais, né? Trabalhar com os casais. E a família normalmente às vezes ela começa em crise quando ela começa a se desestruturar em casa, os pais. Às vezes a família começa a entrar em crise exatamente quando ela começa a perder a sua estrutura familiar. Os pais começam a entrar em desacordo, os pais começam a não ter mais respeito um pelo outro. E eu, há 49 anos atrás e alguns dias, e alguns meses, estou faltando um pouco, menos de 2 meses para fazer 50 anos de casado. O irmão que celebrou o meu casamento, conhecido aqui de alguns irmãos, o irmão Samuel Caldeira, e naquela oportunidade, ainda jovem, aos 22 anos de idade, ele estava falando sobre acordo. Começou a falar comigo e a dona Marilene sobre acordo. Vocês precisam de ter acordo em casa. Vocês precisam de chegar a um consenso. Sempre que tiver algumas coisas que vêm ao contrário um do outro, vocês precisam se ajustar e chegarem a um acordo. Ele contou uma experiência que talvez vocês já tenham visto falar, porque isso foi um marco da minha vida. Ele falou que um casal, eles se casaram e foram para a lua de mel, e quando voltaram, 8 dias mais ou menos depois, aquela jovem mulher chegou em casa e foi fazer a primeira alimentação. E quando ela fez aquela comida e sentar na mesa, mas o rapaz para almoçar, aquele rapaz virou para aquela menina e falou assim: o feijão está cru. Ela falou: não dá. Ele falou: está cru. E aí começou a teima de tá, não tá, entraram em desacordo e acabaram brigando por causa daquele feijão que não ficou bem cozido. O irmão Samuel Caldeira me contou isso. E eles se separaram exatamente por causa daquela coisa simples, algo mais simples que poderia acontecer na vida de um casal, porque ninguém concordava com o outro. Passou um ano, aquele rapaz pensou: gente, que bobeira que eu dei na vida, por causa do feijão que eu falei que estava cru, e ficou um ano separado. E ele chamou aquela menina e falou com ela: olha, você já pensou que bobagem nós cometemos? Ficamos um ano separados, precisamos de voltar novamente, só porque eu falei com você que o feijão estava cru. Ela falou assim: mas não estava. Aí o que acontece? Você acha que um casal vai sair do feijão? Ela: não abre mal, né? Só porque eu falei que o feijão estava cru. Ela falou: mas não estava. Não houve acordo. Não.
E as famílias têm, às vezes, chegado nessa situação. Eu fiz esse comentário, não está passando na cabeça de falar isso aqui. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Sobre forma de viver, como você está vivendo. Viver bem aqui dentro do templo é muito fácil. Viver em casa, em família, não é tão fácil. Devia ser mais fácil, né? Pessoa que você convive todos os dias, você se divide, sua alimentação todos os dias, devia ser bem melhor. Eu vi a frase final do capítulo aqui, 24, verso 15 de Josué, quando Josué ele usa essa expressão, nós usamos no finalzinho do versículo, é muito bonita, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bacana, bom. Só que antes, o trecho, o pedaço maior do versículo, ele diz o seguinte: olha, ele foi enfático na sua decisão. Quando ele chamou todos os povos, todas aquelas nações, e reuniram todos os principais, para colocar eles em xeque, para falar o que estava acontecendo entre eles. Aí no verso 15 ele começou a falar: olha, hoje eu estou propondo diante de vocês, a quem vocês vão escolher. Vocês seguem os deuses lá fora, servem a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois você vê o versículo todo, você vê. Ele fala: mas eu vou servir ao Senhor. Isso é decisão de tomar algumas atitudes interessantes. Eu sei que talvez traz curiosidade fazer essa pica de banana. Isso aqui representa a família. Para mim está representando a família hoje. Linda, né? Aqui na igreja, talvez a família está linda, está bacana. Você olha assim, a família está bonita. Mas será que não tem feridas? Será que não tem pessoas que estão feridas totalmente? Não? Será que está igual essa banana, esse jeito, com essa capa? Será que por dentro não tem marca? Não tem feridas? Vou testar uma banana. Na cara, você sabia Deus? Sabe, às vezes alguém botar família, pode estar mais ou menos igual essa banana. Diz a família está igual essa banana. Está bonita, você olha assim, a banana está bonita, mas aí quando você abre aquela banana, ela não está tão boa igual você pensava que está. Olha para você ver. Toda moída, toda ferida. Ela não está legal. Tem que estar os pedaços. Aí. Não está legal. Não está legal. Como é que eu quero saber como é que está vivendo as famílias? Sabe, eu trouxe aqui para representar, para fazer essa dinâmica, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver um pouquinho. Agora, pode pôr no chão para você pega. Põe embaixo para você pega. Aí o menino pega, dá ele, vai. Papel para limpar. Então você imagina como pode estar a família. Olha, toma aqui, eu ver se tem papel. Será que está igual essa banana que eu tirei aqui, que aparentemente estava linda, mas está quebrada? Está quebrada? Não vai ter. Estão vivendo de aparência? Sabe, irmãos, nós precisamos de analisar isso, precisamos de colocar em prática como cristão, colocar isso em prática em nossas vidas. A Bíblia nunca deixou nada para trás. Sempre ela mostrou os problemas que houve entre família, entre casais em crise. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu acho que eu não esperava que eu ia. Vai não uma vez também. Muito obrigado, irmão. Mas se tudo que é uma família quebrada traz problema, traz sujeira,
Traz. Né? Fio quebrado aqui para sujeira. Vou pegar as outras aqui, talvez não está com o mesmo problema, né? Mas então, irmãos, eu quero falar sobre crise na família. Crise na família. Eu quero ler um texto que Jesus falou para os seus discípulos, que é João capítulo 16, esse verso, depois do lado da Reis. É só para nós termos uma ideia. João capítulo 16, pode ficar sentado. E depois eu vou ler também Reis. João 16, verso 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é a palavra de Jesus. Falou: olha, vocês vão ter problema aqui no mundo, vão passar por aflições. Nunca foi prometido uma vida de mar de rosa para ser humano nenhum. Mas com Cristo a vida é diferente. Mesmo que ela tenha os problemas, nós não podemos estar feridos por dentro. Nós não podemos deixar que a vida nos leve a ficar como essa banana que eu fiz aqui, toda quebrada, toda estraçalhada, parecia comida, mas estava estraçalhada. A família cristã não pode, diante dos problemas, viver dessa maneira, viver estraçalhada. Segundo Reis, capítulo 4, diz o seguinte: Segundo Reis, capítulo 4, diz o seguinte, verso 1 até o 8, até o 7. Certa mulher das filhas dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, e veio o credor para tomar os meus 2 filhos por servos. E Eliseu lhe disse: que te falei? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva nada tem em casa a não ser uma botija de azeite. E disse-lhe ele: vai e pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra então, e sobre ti teus filhos fecha a porta, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. E quando uma estiver cheia, põe a outra, põe a parte. E se foi a mulher que fechou a porta sobre ela e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas do azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traga-me ainda outras vasilhas. E o filho lhe respondeu: não há mais vasilhas. E então cessou o azeite. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus, qual disse: vai, vende o azeite e paga os teus credores, e tu e teus filhos vivam do restante, do que sobrar, ou do restante. Irmãos, nós temos um texto aqui que mostra uma família em crise, uma família desestruturada, uma família que estava em crise financeira. E a crise financeira, ela tem sido algo para destruir muitas famílias.
Poliana, vê se quer dormir. Essa mulher, ela chama o profeta e fala: olha, o meu marido era dos profetas, era um homem de Deus, só que deixou a mulher endividada e veio os credores e queria levar seus filhos, porque era lei, pegar os filhos e escravizá-lo até ele pagar aquilo que eles deviam. E essa mulher, ela chama o profeta e fala: aconteceu isso comigo. Sabe o que o profeta perguntou: o que você tem em casa? Eu te pergunto, se você estiver, eu espero que não, se você estiver em crise na sua casa, com a família, o que você tem? O que você tem em casa? Há alguma coisa que pode ser usada? Há alguma coisa para apresentar a Deus? Aquela mulher, quando Eliseu perguntou, ela falou assim: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ela tinha algo. Ela tinha alguma coisa. A família pode estar praticamente destroçada, mas se você tiver algo para apresentar a Deus, com fidelidade e crer, o homem de Deus avisou aquela mulher, falou: olha, você vai, pega vasilhas emprestadas, e não poucas, e você vai fazer uma coisa: entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos? Fechar a porta é não permitir que o inimigo faça parte do que você está fazendo. O inimigo não pode fazer parte. Fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos. Aquela mulher obedeceu, fechou a porta da casa, do seu quarto, e ficou bem resguardado. Ou seja, aqui não tem para o inimigo. Eu quero fazer igualzinho o homem de Deus falou: fecha a porta. Lembra quando Neemias começou a reconstrução dos muros? A primeira coisa que ele falou é tapar os buracos que havia no muro para que o inimigo não penetrasse com facilidade. E essa mulher fechou a porta, ela creu em Deus. Sabe, ela estava passando por um problema financeiro, aquela mulher estava passando por uma crise financeira, mas ela recorreu ao homem de Deus. Quantas pessoas estão passando por uma crise? Quantas famílias às vezes estão passando por crises dentro de casa e procura pessoas que não têm nada a ver com a vida, pessoas que não vão te trazer bom conselho. Você precisa de ajuda e procura ajuda em outro local. Aquela mulher sentiu o drama todo dia na vida dela, mas ela procurou o homem de Deus e falou: minha situação é essa. E quando ela apresenta a sua situação, depois de tudo feito, muito azeite, que representa o azeite na Bíblia, representa o Espírito Santo, ela encheu do Espírito de Deus, mas ali literalmente era o azeite para pagar a dívida. E ela procura o homem de Deus e fala: o que ele fazer? Vai, vende o que restante, você vive dele e seus filhos. Irmãos, eu quero falar sobre essa crise financeira que eu tenho visto, a crise espiritual, crise conjugal, crise familiar e até mesmo crise ambiental. Sabe, a Bíblia, segundo John Kennedy, fiz algumas pesquisas em um discurso em 1959, ele disse: crise significa perigo ou oportunidade. Crise, ela significa perigo ou uma oportunidade. Ela é perigosa. A crise, ela é perigosa, mas também é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. Quando a crise vem sobre a sua vida, sobre a sua família,
é uma oportunidade de você crescer espiritualmente, com sabedoria. Sabe, eu fui criado num lar que nós não tínhamos dificuldade financeira, mas quando a gente casa, a gente muda de casa. E vou contar um pouquinho da história, não sei a minha história. E com pouco tempo de casado, eu tinha dinheiro para querer trabalhar mais empregado. E isso veio na minha cabeça. Eu trabalhava na segunda, eu falei, não quero trabalhar mais empregado, e comprei um caminhão, 4 milhões de euros, em São Paulo. Mas não saí da empresa. Eu falei, vou voltar a trabalhar, por isso trabalhar com ele. E a hora que eu comprei o segundo, eu saí da oficina e não vou mais trabalhar empregado. Com 16 dias de trabalho, o motorista desceu porque o caminhão do buraco abaixo. E eu nem em casa tinha ainda. Morava de aluguel. O pensamento era adquirir as coisas primeiro, para depois ele comprar uma casa. Para o primeiro investimento, eu vou procurar uma renda melhor do que no emprego. O motorista desceu porque o buraco abaixo, caminhão e tudo. E eu trabalhando, não tive como ir lá no momento, e eles resolveram tirar o caminhão, e ele tinha tombado para lá, e eu tirar ele, resolveram funcionar, ele estava funcionando, só pode tinha dado, ele trancou o motor aí, o caminhão todo quebrado, o motor todo trancado. E agora? Sabe o que eu estou contando isso para vocês? Eu passei por a crise financeira. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu tinha medo das pessoas, que eu não andava sem dinheiro, eu tinha medo. Quando eu andava, eu tinha que pagar a situação, vender aquele carro velho e pagar os custos que tinha. Eu tinha medo das pessoas chegarem para mim e pedir dinheiro para comprar qualquer coisa que eu não tinha. Eu estava casado. Mas a minha esposa nunca me cobrou. Nunca me cobrou nada por fazer qualquer tipo de acusação para me acusar. E nada. Teve sabedoria. Mas por um bom tempo, a cabeça estava a mil. Trabalhando, lutando na empresa, tudo que tinha de economia tinha ido embora. E aí? A crise financeira, se a família não tiver sabedoria, ela é destruída. A jovem cantou aqui, eu até botei uma frase, não esperava cantar essa música, a jovem cantou: minha casa será uma casa de bênção, lugar de alegria. Ô gente, como cantar é fácil. Como cantar é fácil. A minha casa será. Sabe, na família cristã precisa de ser isso. No meio do cristianismo, precisa da nossa casa ser uma casa de bênção. Não que haja problema. Jesus falou que nós íamos ter aflição. Ia passar por aflições. Eu passei. Passei por aflições. Passei por problemas de doença com a família, com os filhos. Passei. Sabe, mas tudo Deus estava na frente. Tudo nós colocava nas mãos de Deus. Tudo a gente deixava para Deus resolver, não questionava com Deus. Não questionava com Deus.
Crise espiritual. Sabe uma família que passou por uma crise espiritual e passou por mais crises além da de espiritual? Passou por crise conjugal. Gênesis capítulo 27, vocês conhecem essa história de Isaac com seus dois filhos, Esaú e Jacó. Vocês sabem muito bem essa história, mas é interessante nós pensarmos o que pode causar uma crise espiritual. Quando a família, a mãe às vezes toma um partido, o pai toma outro partido, o pai protege um filho, a mãe protege outro filho, e isso fica, às vezes, fica tão claro para os filhos perceberem essa diferença que traz problema na família. Quando Isaac pediu aquele pisado, queria que matasse aquele cabrito, e Deus mandou que Esaú fizesse isso. Esaú era caçador, vai lá e caça, pega uma caça e traz, faz um pisado para mim, porque eu quero comer esse pisado antes que eu morra. A mãe ouviu, porque ele falou: você traz o pisado e depois eu vou te abençoar. A mãe ouviu, ela era fã de Jacó, e ela chamou Jacó e contou para Jacó e mostrou os planos dela que deveria ser feito. Falou: você vai pegar os cabritos que tem aqui mesmo, que está mais fácil, traz para mim rapidinho, eu vou fazer esse pisado e você leva para o seu pai. Ele falou: minha mãe, eu não posso fazer isso. O meu irmão é um homem cabeludo, ela é peludo, e eu sou uma pessoa lisa, ou seja, eu não tenho pelo como Esaú. A mãe falou: deixa comigo. Ele falou: não, meu pai, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, ele vai me perceber. Ela falou: deixa comigo, que a maldição caia sobre mim, mas deixa comigo. Vocês sabem que ela contou crise espiritual. A família agora estava passando por uma crise espiritual, crise de mentira, crise de engano, crise onde pai e mãe não falavam a mesma coisa. Um queria uma coisa, a mãe ainda usando demais estratégia para enganar. Sabe, às vezes as famílias estão assim. Os pais às vezes querem corrigir, a mãe protege, a mãe não deixa. Às vezes quer falar: pô, não, deixa assim, deixa, não tem problema. Gente, tem problema, a família precisa de ser estruturada. Pai e mãe falaram a mesma língua na criação dos filhos. Vocês sabem muito bem da história, o que sucedeu nessa família. Essa família teve uma crise muito grande. Talvez aqui o verso, eu citei o verso 13, a mulher, a mãe disse o seguinte: diz o seguinte, verso 13: sua mãe lhe respondeu: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e me traz isso. Olha que situação. Obedeça a minha voz. Ou seja, eu estou cometendo um erro. Depois você sabe o preço que ela pagou. Você sabe o preço que ela pagou. Ela nunca mais viu o filho. Porque depois dessa estratégia, ela ouviu um outro problema, um problema na família, um problema perigoso. Quando o Esaú falou assim: eu fui enganado, agora eu estou diante de uma situação onde meu pai vai descer da sepultura e eu mato meu irmão. A mãe ouviu
E aí veio com outro assunto. Manda meu filho, eu estou preocupado, estou com medo de pegar a mulher daqui, desse pessoal aqui, ele não pode, ele tem que pegar o pessoal, tem que se casar com uma mulher lá do nosso meio. Manda que ele vai para lá, para que ele case lá. Eu estou angustiada, eu não posso estar vivendo no capítulo 28. Ela fala para Isaac. O filho não podia, ele mandou que o filho fosse embora. Aí vocês sabem o que aconteceu. Aí nós temos uma crise conjugal. Fora dessa situação de Jacó, nós temos uma crise conjugal na vida. Jó, outra situação. Jó, vocês sabem, a família de Jó passou por muitas crises, passou por crise financeira, crise familiar, perda de filhos, crise com a esposa, crise conjugal, crise espiritual. Mas eu quero destacar essa crise conjugal. Capítulo 8, verso 9. Quando a mulher de Jó chega para ele e fala: olha, amaldiçoe teu Deus e morra. Crise conjugal. Ela não estava contente. A mulher não estava feliz com o que estava acontecendo. Ela não aceitou ela não estava aceitando aquela situação. O marido doente, o marido caiu enfermo, e agora? Cuidar do marido enfermo. Nós temos uma jovem na igreja, que é conhecida dos irmãos, que a gente admira muito. Pouco tempo de casado, 2 filhinhos pequenininhos, marido bem empregado, e de repente ele cai em uma cadeira de rodas. E ela tem que fazer todos os procedimentos. Em vez de chegar na igreja todos os domingos, todos os dias de reunião, vai lá, abre o porta-mala, tira o carro, abre o porta-mala, tira a cadeira de rodas, coloca lá, o marido entra, ele toca a cadeira e a vida é desse jeito. Sabe que tem pessoas que estão preparadas para isso? Só casa na expectativa do bem. Só casa na expectativa que vai viver sem nenhum problema. Aí quando a pessoa cai numa vida de enfermidade, às vezes ele é até abandonado. Quantas famílias a gente vê acontecer isso? Sabe, esse casamento ele tem durado tão pouco. E alguns exemplos, irmãos, são coisas simples que acontecem na família e eles às vezes culpam a igreja. Nós fizemos uma visita a 3 casais que estavam com problema na família, e quando nós conversamos com o marido, que ele estava em problema com a mulher com uma filhinha pequena, e nós fizemos a visita, e quando começamos a questionar ele, sabe o que ele virou para nós? Aí eu passando com uma crise financeira, a igreja nunca me ajudou. Mas sabe como é que ajudou a igreja? Nunca. Sabe quem que era funcionário? Da Semibra. Quem vai? Qualquer. Nós, como igreja, ou a igreja local, vai pensar que um funcionário da Semibra está passando por um problema financeiro? A igreja nunca me ajudou, passei por uma crise, a igreja nunca me ajudou. Você procurou alguém da igreja? Não. Como é que nós vamos adivinhar? Como é que a igreja vai adivinhar se está precisando financeiramente? Depois de um casal, nós fomos visitar problema no casal, família. Sabe o que esse povo falou? Meu marido me prometeu um carro, mas ele não perguntou que carro eu queria. Mas
comprou o carro. Mas ele não me perguntou qual carro eu queria. Eu falei, ele não te levou? Não, eu estava junto com ele, mas hora nenhuma ele me perguntou. Ah, que eu queria. Dá para entender? A outra parece brincadeira. Estava chateada com o marido. Eu falei, o que aconteceu? Ele me negou uma coxinha. Eu pedi uma coxinha. Eu sei quando eu gosto de coxinha, hein? Ele me negou uma coxinha. Eu falei, não é que a coxinha coreana não é ruim. É ruim. Você acredita que ele me negou uma coxinha? Eu falei, ah, se o marido desse, você tem que te dar 20 reais e depois perde o troco, não, porque não é possível uma coisa dessa. Homem miserável também, mas negar uma coxinha. A mulher, mas eu até falei brincando, mas qual que era a situação financeira dele no momento? Né? Mas se ele tinha dinheiro, ele tinha que conversar, mas hoje tem. Nossa, o cartão tem que fazer tudo agora. Deixa entrar no cartão para lá e se vira. Mas então, irmãos, é isso. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Crise familiar. Gênesis 27, 41. Eu quero ler esse verso também. Crise familiar. Para você com a boca fechada. E odiou Esaú a Jacó pela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegarão os dias de luto de meu pai, e então eu matarei Jacó, meu irmão. Já é comigo. Olha, crise familiar. Séria na família. Sabe, irmão, nós como cristãos precisamos de ter apoio, não deixar a nossa família ficar despedaçada, se só de aparência, não. Vamos viver uma vida que agrade a Deus. Vamos viver uma vida que Deus vai ficar feliz em ver a nossa família. Quando passamos por crise, corremos o risco de esfriarmos na fé, mas temos excelentes oportunidades de sermos vencedores, verdadeiros campeões na fé. Deus. Nós temos essa oportunidade de crescer, de enfrentar a crise e crescer espiritualmente. Nós podemos crescer espiritualmente. Eu falei sobre crise ambiental. É para vocês verem que às vezes há uma crise ambiental. É quando você sai com a sua esposa e chega em uma festa, a esposa vê uma outra pessoa, uma outra mulher vestida com o mesmo vestido que ela está. Mesma cor, mesmo modelo. Ela lida com o marido e fala: olha, não gostei, vamos embora dessa festa. Acabou de chegar. Vamos embora dessa festa. Ou ver alguém que ela não gosta, ou vice-versa, o marido também às vezes aparece lá um ex-namorado da mulher, ela fala assim: não quero ficar aqui, marido, eu não quero ficar, vou embora. Isso é uma crise ambiental. Me lembrei de um colega que tem nada a ver com o nosso mamãe, fala o crise e fala assim: não quero ficar mais aqui, vamos embora. Eu lembrei de um colega que disse: ele não podia nem ver doce de mamão na frente dele. Alzina às vezes contava doce de mamão, e eu um dia questionei: rapaz, você parece que tem ódio por doce de mamão. Ele falou: Paulo, eu era menino e a igreja católica estava fazendo um bingo lá, e eles gritaram lá no bingo lá, e eu era menino, 8, 10 anos, e quando gritou lá no negócio do bingo, eu gritei um valor, e meu pai, no sistemático, o bingueiro falou assim: fala você aqui, sei lá, que gritou o bingo lá, né? Falou assim: é uma voz de criança, está valendo? E dizia que o pai dele, muito durão, falou assim: está valendo. Aí ninguém ofereceu mais, que era uma quantidade, né? Aí quando entregou a lata, o pai dele falou assim: vamos embora, filho. Eu falei: meu Deus, acabou de chegar, meu pai já quer ir embora.
casa e passou a mão de chicote, quando ele sentado, falou assim, toma nada de Deus. Ah, Dizer que estava no meia lata, ela estava com a boca até quadrada, ele não aguentava comer mais, o pai dele não quadrada, falou, como? Ele falou, rapaz, a minha avó que me salvou. Foi a minha avó que me salvou. Tirou de lá. Mas eu peguei ódio do posto na mão. Sabe, isso é crise ambiental. Né? Crise ambiental. Então, às vezes, as esposas têm isso. Né? Crise ambiental. Chega numa festa, de repente não serve mais para ela, gente. Isso é só falta de consciência, falta de pensar direitinho. Né? Tem que pensar, o fulano tem o mesmo gosto que eu. Né? Vive de uma forma diferente. Como é que nós podemos vencer as crises? Como vencer a crise na família? Orar junto. Família que tem que orar junto. Eu com 49 anos de casado. Eu e minha esposa orando junto. Desde que casados. O vídeo eu posso deitar. Depois que ele já está lá deitado, às vezes ele vai deitar primeiro, está lá, mas quando eu chego na cama e falo assim, agora você ora, vovô. Então não oro quando não chegar. Agora você ora, vovô. Aí eu oro, depois ele senta na cama e ora 30 minutos. ora. Às vezes a mãe, às vezes a avó está cansada, fala assim, amém. Fala, amém não. Amém não. Nós oramos todos os dias. Como você vai vencer as crises na família? Você vai vencer orar ao Senhor. Nós precisamos de orar ao Senhor. Só assim que nós vamos vencer as crises. Talvez você diga, hoje eu estou passando por uma crise, mas amanhã você vai viver diferente. Eu passei por uma crise. Você venceu. Eu espero que nessa noite, mediante esses textos que nós vemos, eu vi mais como um aconselhamento para família. Mediante esses textos, vocês possam aprender. Pensar lá da família, ela pode passar por crise, mas a crise não pode vencer a gente. Nós temos que vencer a crise. E vencendo, é orando e dando graças ao nosso Deus. Amém? Amém. Eu vou deixar lá na minha que não pode carregar.